E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Então hoje eu tenho uma grande convidada. Eu tenho uma felicidade, agradeço a Deus sempre de me colocar aí, né? O que eu faço me dá a honra de conhecer pessoas como Caio Camargo, que você me viu por aqui. Hoje eu tenho a Andresa, uma pessoa querida, muito importante, não só na minha vida, como da minha esposa Fabiana. Oi, Andresa, tudo bem? Olá, Fred Alecrim, que prazer estar aqui com vocês. É muito verdade isso, né? Como nós fomos abençoados por essa amizade com você, com a Fabi. Beleza, então para começar, Andresa, um pouquinho sobre a tua história aí. Eu gosto de contar minha história começando assim, ó. Eu tenho duas características fortes. Eu sou neta e filha de empreendedor e eu sou neta e filha de feminista. Então, isso aí moldou toda a minha trajetória e todo o meu caráter, assim. Mas, assim, no empreendedorismo, a minha formação como publicitária me ajudou demais, assim. Eu acho que todo publicitário, ele vem com uma bagagem de curiosidade mercadológica, sabe? De querer conhecer esse mercado, de ser treinado em ter ideias e desenhar cenários, né? E fazer algo que eu gosto demais e que eu me encontrei no futurismo, que é prospectiva, né? Olhar o cenário mais para frente. Então, eu acho que isso tudo foi muito bom para mim na minha jornada. Quando eu começo o mercado, eu me encontro no marketing, naquela época dos anos 90, 2000, e logo depois eu fiz um mestrado em psicologia social, que me colocou mais próximo do comportamento das pessoas. Aí estudei mulheres, que é aquele outro lado que eu falei com vocês. Então, assim, hoje eu me considero uma profissional de negócios. Se você me perguntar assim, como é que você se classifica como? Eu sou uma pessoa de negócios. Eu quero que você me dê um desafio em qualquer negócio, de qualquer área, e eu quero resolver para você. No Sebrae, que é uma outra história de amor na minha vida, na sua também eu sei disso. E começou muito novinha, eu estava na faculdade ainda e decidindo entre jornalismo e publicidade, porque naquela época era todo mundo junto dentro de comunicação. E eu fui assistir uma palestra do Sebrae. Ali, naquela palestra, eu decidi o que eu queria fazer da vida. Era uma palestra de marketing com uma pessoa sensacional que eu conheci, já faleceu, mas eu conheci na época. E me encantei demais por aquele pensamento e me fez trocar de jornalismo quase chegando no meio do curso para publicidade e propaganda, e daí seguir em diante. Eu fui consultora no Sebrae Espírito Santo e há quase 10 anos eu estou no Sebrae Nacional, depois de fazer um concurso e vir para cá, para Brasília. Coordeno Beleza, que é um segmento maravilhoso, sensacional, já há quase esses 10 anos, porque foi logo no primeiro ano que eu entrei no Sebrae Nacional. Passei 2 anos em inovação, então fiquei afastada um pouquinho, né? Que foi maravilhoso como pessoa e como profissional. Mudou meu mindset completamente. Passei uma temporada no Vale do Silício, né, na Singularity. Tive um projeto aprovado pela Singularity como um projeto que poderia atingir 1 bilhão de pessoas, é o que me deixa muito orgulhosa. E fui selecionada e fiquei em imersão lá, umas boas semanas, sendo tratada para virar uma futurista. E eu já tinha essa característica muito, muito forte do olhar para frente, né? E o futurismo me deu técnicas para isso. Quando eu voltei para a beleza, eu voltei outra Andresa. uma Andresa, uma Andresa bem diferente, com um mindset renovado, enfim. E aí, brevemente, essa é a história. E é interessante tudo isso, né? Você falando a tua história aí e como as nossas histórias se conectam em vários momentos desse aí, tipo Sebrae. E o bacana tem uma frase, agora eu não vou lembrar quem foi que falou, mas é mais ou menos assim, o que você está
procurando também está procurando você. Por mais que a Essa gente... frase é sensacional. É muito fantástico, né? E eu acho que na hora que você estava lá no Sebrae e viu essa palestra e tal, eu acho que é aquele momento que, né, deu match, né? E aí as coisas... Isso é muito legal. Até arrepiei, foi isso mesmo. Não é? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse momento difícil que a gente está passando, que é ainda mais difícil porque como a gente não exercita muito olhar para frente, é engraçado porque a gente fala muito que o pessoal vive o dia de hoje, mas ao mesmo tempo não vive o dia de hoje conscientemente, porque se vivesse conscientemente não seria de todo o mal. Porque se eu vivo o dia de hoje consciente, eu estou entendendo que as coisas estão mudando, isso me faz olhar um pouquinho para frente e ver que o futuro e o presente tem conexão, certo? A questão é que a gente vai muito no piloto automático, e vamos fazendo, se vai dando certo a gente repete, não sabe por que está dando certo, se dá errado a gente muda, não entende por que está dando errado. Então a gente foi pego de surpresa por algo que a gente ainda não sabe a dimensão, a profundidade, o alcance e a amplitude. Então, como é que você está vendo isso? Nesse encontro, a gente está sendo obrigado, até por uma questão de segurança e consciência, a gente precisa se isolar socialmente, mas, embora seja por um motivo muito trágico, por um motivo muito ruim, com um custo muito alto, talvez o mais alto de todos, que é vida, aqueles que têm o privilégio de poder estar em casa podem perder uma grande oportunidade desse primeiro encontro que é o eu comigo mesmo, né? Exatamente. Eu vou te dizer que não foi fácil, viu, Fred? Assim, há uma sensação de medo, né? Que paira aí sobre todos nós. E eu acho que medo é a coisa mais limitante que existe para o ser humano. O medo do negócio não conseguir sobreviver, o medo de um ente querido, ou você próprio, ou sua família próxima ser contaminado, né? O medo dessa doença ser o vírus sofrer uma mutação e ela ficar ainda mais letal. Então você começa, né? Se você cair nessa espiral do medo, é o que eles chamam da espiral para baixo, né? Você vai num medo após o outro, e fica difícil sair disso. Mas então, passada essa primeira fase de não saber direito o que estava acontecendo, veio a fase do descrédito, sabe? Da negação, não estou acreditando nisso que eu estou vendo, não é possível, não, como é que... Mas como, assim, mas parou a cidade inteira, né? Wuhan parada, uma cidade do tamanho de São Paulo. Mas isso só aconteceu porque é um país diferente, né? Porque lá, se disser para fechar, tem que fechar, né? E eu ficava imaginando, isso nunca vai acontecer no Ocidente, como é que pode, né? Nos países democráticos. E aconteceu, né? E eu sou 100% #fique em casa. A fase seguinte foi bom. E aí nos vimos em casa, tendo que responder às demandas do trabalho, né? Tanto eu quanto o Bruno, meu marido, e responder às nossas demandas de família, né? Porque não só a gente fica com medo, as nossas filhas têm medo, né? Os nossos pais que não estão aqui, estão fora, tem medo. Então era hora da gente ter suporte para o outro também, né? E assim, falando muito como mãe, às vezes é muito desafiador você tranquilizar no meu caso, as adolescentes, né? Sem ter informação, sem saber direito, como é que a gente tranquiliza alguém sem saber do que está falando, né? E aí a gente volta para a grande questão, como lidar com o novo, né? Como lidar com algo que a gente nunca viu? E aí eu vou te falar do primeiro legado. Eu lembro que eu te falei que eu tinha vários legados, né? Pensando nessa crise. Como é que nós sairemos dessa crise? Tendo aprendido, passado pela experiência de lidar com o novo. Não interessa se você lidou bem, se você lidou mal, se você, né? Como é que você saiu, mas você obrigatoriamente lidou com o novo, com algo que nunca tinha acontecido nessa geração, né? Nesse mercado
de agora, por mais que a gente tenha enfrentado dificuldades em 2008, por mais que a gente tenha, né, assim, talvez os muito idosos que tenham passado pela Segunda Guerra viram um pouquinho disso, mas já está muito longe, né? Assim, os nossos pais são baby boomers, né? Nasceram depois da guerra, então lidar com o novo é um legado que a gente vai levar. E aí, a partir disso, é você conquistar uma vida diferente da que você vivia, mas que ela seja boa também, né? Que ela seja possível, né? E Andresa, como é que você tem lidado como é que você tem aproveitado para você esse momento, você com você mesmo? Eu tenho feito, porque, por exemplo, que eu tenho aproveitado, eu tenho estudado bastante, né? Então eu tenho aproveitado para tentar evoluir, e quando isso tudo passar, as pessoas verem uma versão melhorada de mim, de uma forma. Então, esse é um ponto. O outro, eu tenho meditado mais. Antes eu meditava uma vez por dia, hoje eu medito 3 vezes ao dia, que isso me ajuda bastante também. Então, e claro, momento mais com Fabiana aqui em casa, a gente tem mais momentos juntos, que nossa vida é bem, assim como a sua também, bem corrida, de muitas viagens e tal. Esse momento para estar mais junto também. Então, eu tenho feito basicamente essas duas coisas, investido em evolução, não só para o lado técnico, claro, investido em autoconhecimento. E você? Eu nada. Vou te explicar por quê. Como o Sebrae está sendo muito demandado, né? Porque, imagina, um momento desse, óbvio que a crise não é uma crise de gestão, não é uma crise social, de saúde pública, macroeconômica, ela é de outra natureza, né? Ela extrapola muito a natureza da gestão, mas a gestão é um grande instrumento para que a gente ajude o pequeno negócio a se organizar para passar pela crise. Então, eu estou trabalhando 24/7, direto, dormindo muito pouco, sendo muito demandada por conteúdo, por conversa, pelos colegas, né, dos estados, porque como eu faço uma coordenação nacional, é uma rede, né, que eu preciso atender. Então, assim, Fred, eu ainda não consegui ter esse tempo que alguns colegas, né, que estão com menos demanda, né, com uma demanda que não está no meio do furacão, como é a minha, conseguiram, sabe? Então, eu estou ainda muito, muito demandada e não estou conseguindo fazer o que eu assim, poderia para dar essa organizada e colocar coisas em dia. Mas tem uma coisa que tá me fazendo muito bem, que é um outro legado: aprender a trabalhar de casa. Isso está sendo, assim, sensacional. Então, só para você saber, lidar com o novo, aprender a trabalhar de casa, já estão listados na minha lista, porque foi um aprendizado sensacional. Eu estava falando numa live agora há pouco, deve ter sido assim uns 10 anos de tecnologia em 10 dias, né? Para muita gente. Foi assim um choque de tecnologia. Então, conhecer novos ambientes digitais, utilizar novas ferramentas, trabalhar isso de uma maneira que seja produtiva, isso tudo entrou muito forte de repente na minha vida. E olha que eu já era uma pessoa que gostava muito de tecnologia, apesar de não ser a minha área de formação. Mas, assim, foi muito positivo nesse sentido, sabe? Então, aprender a trabalhar de casa foi ótimo. Eu tô querendo saber como é que eu vou querer voltar a trabalhar no escritório, entendeu? Eu acho que eu nem vou querer. Só de pensar que eu vou ter que ligar o carro, emitir gás carbônico até chegar no meu trabalho, e, enfim, é melhor trabalhar de casa. Mas vamos ver como é que as empresas vão se comportar com isso também, né? Com essa característica. A saída para a crise não está escrita em lugar nenhum. A gente tem que construir juntos, né? E é isso que eu... Né? E para cada negócio. E para cada negócio, sim, para cada CNPJ. Que para cada...
é um problema. Eu estava numa live hoje e a gente conversando sobre como as pessoas ainda estão com essa mania de buscar uma fórmula mágica, uma receita, e como isso, nesse momento, também potencializou. Né? Isso é perigoso, porque para cada necessidade, eu estava falando, eu tenho uma clínica de estética no Rio, numa matéria do André Trigueiro, que é um cara que eu adoro. Eu também adoro, sou muito fã. Muito. O André fez uma matéria e passando em frente à clínica de estética que ela fez duas mudanças. Uma simples, tudo a ver, uma reação a esse momento do Covid, que é um agendamento. Você não atende mais ao mesmo tempo, então você atende um a um, então dentro daquela estrutura individualizado. Só tem uma pessoa. Ok, isso tem a ver com a saúde e tal, beleza. Mas tem um outro negócio que tem a ver com sobrevivência extrema, que ela abriu um restaurante. A clínica estética abriu um restaurante, entrega em domicílio para sobreviver. E eu estava falando sobre isso na live. Às vezes a resposta para você nem está no que você faz hoje. Porque esse momento é tão sério, e uma das coisas que eu acho que mais demanda para vocês do Sebrae é o componente emocional, porque as pessoas que estão buscando vem um componente emocional muito forte de saber se vai sobreviver a essa crise, de gente que não quer demitir, ou que não tem funcionário, que é pequeno, mas que não tem caixa, não tem mais oxigênio. Né? E que às vezes eles estão só olhando aquele mundo que eles conhecem, precisam de orientação para ter essa expansão de consciência e ver que há caminhos, mas esse caminho é sempre dentro do próprio negócio ou com aquele produto que ele vende. Né? Então, eu preciso expandir, e eu achei o máximo essa matéria do André. Ele não explicou isso aí já foi um olhar nosso e tal, mas faz todo sentido, se eu não tiver com a mente aberta, por isso que é importante, se eu não tiver no momento presente e com a calma mente, porque a mente tem que estar, por incrível que pareça, para poder encontrar, e mais do que isso, eu estava falando hoje na live, você se unir a pessoas diferentes de você, a diversidade mais do que nunca é necessária, não só por uma questão de humanidade, mas uma questão de poder, pessoas diferentes, de backgrounds diferentes, de raça diferente, de crença diferente, com olhares diferentes sobre o mesmo problema, para encontrar soluções com mais alcance, amplitude e inclusão. E só assim eu vou conseguir sair de um viés muito curto, que pode não ser necessário para hoje. Porque pode ser que a saída da crise seja até mudar de negócio. Né? Sim, exatamente. Esses momentos de parada, eles promovem isso, né? Esse pensar, assim. Mas tem uma coisa que liga muito ao futurismo e que é algo que foi muito forte, assim, muito marcante para mim nessa temporada no Vale, na Califórnia, que é o seguinte: nós fomos treinados, assim, a gente é muito observador do futuro, sabe? A gente tem aquela coisa do vamos olhar aqui esse mapa de tendências, então observe isso, observe aquilo, vai ser assim, vai ser assado. A própria mídia, quando coloca, eu vou te mostrar o que vai acontecer, né, e faz aquela itemização ali, ela, não só a mídia, né, os palestrantes, nós palestrantes, os educadores, nós educadores, todo o nosso... os Zeitgeist, né? Todo mundo, né? Esse pensamento que é o vigente, ele coloca a gente como espectador do futuro, né? Como assim, deixa eu ver o que vai acontecer. Coisa que as pessoas mais me perguntam: o que vai acontecer com a beleza? O que vai acontecer com os negócios, os pequenos negócios? Como é que vai ser esse mundo? E eu tenho falado com eles e a gente vai aos poucos, né, modelando assim, essa forma de falar, porque não é simples falar de futurismo, né? Você sabe, assim, é bem difícil às vezes. Que é o seguinte: deixe de ser espectador para ser um criador. Assuma o seu papel de protagonista desse futuro, né? Vamos criar esse futuro juntos, que é muito diferente de você querer saber como ele vai ser. Percebe? Assim, a diferença de uma coisa para outra é muito impactante, né? Você pode falar um pouquinho até desse conceito, que não é futuro, são futuros, né? E dentre exatamente. Os futuros desejáveis, né? Que é dos futuros, né? Que é um dos futuros. Eu adoro essa teoria que é chamada Cone do Futuro, né? Que ele mostra várias possibilidades: o futuro possível, o futuro plausível, o futuro desejável, né? O futuro que é difícil de acontecer, esse aí talvez não...
Entende? Então ele coloca lá um conjunto de futuros e você vai criar aonde você quer chegar, né? No plausível, no provável, no seu desejável, né? No que você gostaria que fosse esse futuro. E aí a gente volta para a história do nós, né? Porque o futuro é nosso, né? Ele não é só do Fred, só da Andresa. Essa coisa de muito trabalhada aí nos últimos tempos, né? Se planeje, tenha a sua meta, o seu. Você tem que saber que a meta é nossa, né? Que a meta, que todos nós estamos juntos, que é o mesmo planeta, é o mesmo país, é a mesma cidade, é o mesmo bairro, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar em construir e construir juntos. E é uma coisa que a pandemia vai trazer bastante forte, é essa noção do coletivo. Então, assim, além da gente se posicionar como criadores, né? Porque isso tem a ver com como a gente vai sair da crise, né? Como é que a gente vai sair? A gente vai esperar que as coisas se resolvam, as coisas não são mágicas, né? Elas não se resolvem assim. Nós resolvemos as coisas ou alguém resolve pela gente, né? Só tem esses dois jeitos, né? Então, assim... É interessante perceber isso, né? Muito, muito legal isso que você está falando. Faz todo sentido para mim a gente pensar nessa nossa relação com o mundo e com os outros, de como a gente imagina. Lá em janeiro eu estava em Nova York, na NRF, o ano era sensacional, estava acontecendo isso na China, mas aquilo que você falou no início, é lá na China, né, e tal, né? Pouquíssimas pessoas dizem assim, cara, isso pode chegar aqui, né? E aí, em menos de janeiro já estava acontecendo, aí fevereiro, em março... Explodiu. Né? E aí? Né? Então, mas estava ali. Então, agora será que aquele clichê de que estamos todos no mesmo barco, as pessoas agora vão entender que faz todo sentido, né? Agora sim, né? Então... agora sim. E também para a gente ver como o mundo é pequeno, né? Porque antes a gente falava, o mundo está todo agora ligado, porque tecnologicamente... Não, o mundo está ligado de fato mesmo, gente. Isso é uma prova de que é pessoa a pessoa, né? Pessoa. Então, assim, nós todos estamos passando por isso juntos, né? Isso me traz muito forte uma capa da Tide de um tempo atrás, que o capitalismo precisando de uma renovação profunda, né? Lembra dessa capa? Ser reiniciado, era a capa. Isso, era alguma coisa assim, né? Restart, alguma coisa capitalismo. Então, assim, isso me traz muito forte, né? Precisa. O capitalismo do jeito que o capitalismo selvagem, vamos colocar assim, ele já foi, ele não tem mais espaço, ele não sobrevive. Eu acho até que a pandemia acelera esse processo de renovação do capitalismo, né? Para um capitalismo mais consciente. Eu sei que você é fã, né? Eu vou usar esse termo que você me ensinou a usar para o capitalismo, que é um capitalismo mais espiritualizado, né? Ele é mais ligado à alma, ao espírito, ao ser humano, à essência. Eu aprendi muito isso com você. E eu acho que a gente acelera esse processo, né? Esse que aumenta o preço do álcool em gel para ganhar... Gente, por favor. Então, assim, Fred, eu acho que a gente vai passar por uma transformação nessa coisa. Eu vi esses dias o presidente de uma associação ligada às farmácias, então eu não posso errar que associação que é, então não vou nem me ousar falar qual era a associação, mas era um desses presidentes ligados à farmácia, que eu não me lembro qual era, dizendo o seguinte: se você puder zerar a sua margem no álcool em gel, faça isso. Então, assim, eu achei tão, assim, sensacional um presidente de associação falar isso, né? Porque a gente está acostumado com os presidentes de associação, teria uma fala que é muito prática, objetiva, em relação à redução de custo, à redução de tributo, né, e tudo. Quando vem uma frase do capitalismo consciente na boca na boca de uma pessoa que faz muita diferença para aquela vertical, né, para aquele segmento, você percebe que isso pode ser um grande aprendizado, né? Foi bem legal ter ouvido isso. Eu concordo contigo nisso. Eu acho que esse movimento de um capitalismo mais consciente, capitalismo de uma forma geral mais humano, mais não binário,
Dá para ganhar dinheiro enquanto se faz bem para o mundo, dá para fazer bem para o mundo enquanto se ganha dinheiro. O que eu chamo no meu último livro de relação 4G, tem que ganhar a empresa, tem que ganhar o cliente, tem que ganhar a equipe, tem que ganhar o mundo, né? E aí esse mundo, aí você entra com stakeholders, entra com a natureza, o planeta, com todo mundo. E cada vez mais, tem pesquisas que já mostram que quando produto e preço são parecidos, o consumidor está mais consciente, ele está começando a buscar não só o que você vende, mas o que você defende, né? Isso que o Simon Sinek já falou e outros autores. Você tem o movimento, o Fashion Revolution, com quem faz as minhas roupas. Então tem um monte de coisa, Sistema B, tem um monte de coisa bacana acontecendo. E isso me deixa muito feliz e animado. E essa turma está ajudando muito num momento como esse. E que esse momento desperte a consciência para mais empresários, políticos praticarem mais essa empatia, esse altruísmo e a compaixão, né? Então é isso que a gente torce. Mas, Andresa, para a gente ir aí encerrando o nosso episódio de hoje, diz uma coisa, de tudo que você está ouvindo aí, o que mais você poderia, aí, você que com certeza está ouvindo muita demanda de salão de beleza, de esmalterias, de clínica de estética, perfumarias, tudo isso que envolve aí esse mundo da beleza, que orientação você daria num momento como esse para o mercado da beleza? Olha, para o mercado da beleza, eu costumo, cada dia a gente acrescenta dicas e retira dicas, né? Porque todo dia é uma situação nova, né? Que a gente precisa analisar, né? A gente tem colocado para o pessoal da beleza que esse é um grande exercício de gestão no sentido de conseguir se organizar. Um negócio, ele precisa estar organizado para que você tome decisões, né? Como é que eu vou tomar uma decisão de obter crédito se eu não sei o meu faturamento? Como é que eu vou assumir uma dívida se eu não consigo saber qual é o volume da minha compra por mês, né? Como é que eu vou... qual é o tamanho dessa ajuda que eu preciso, né? Seja do governo, seja obtendo crédito, seja, enfim, os canais que a gente tem. Então, assim, é uma grande oportunidade, de você se aproximar dessa consciência, né, a gente chama de awareness, né, de você estar consciente do seu negócio. Estar consciente do seu negócio é você saber os dados do seu negócio, é você entender a modelagem dele no seu detalhe, né, de você conseguir ter acesso a todas essas informações reunidas de forma inteligente e que você consiga visualizar isso tudo para sua tomada de decisão. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você olhou, então você conseguiu fazer o retrato, né? Como é que eu estou hoje, o que eu devo, o que eu não vou faturar, porque está impedido de funcionar, então eu preciso desse dinheiro entre obtendo crédito, ou eu vou conseguir sobreviver com um faturamento mínimo, e como é que eu vou fazer esse faturamento mínimo? Então, essa é uma decisão que precisa ser tomada. Se for obtenção de crédito, procure a linha de crédito mais barata. Já existem várias aí à disposição. Se for manter um faturamento mínimo, você pode partir para uma venda antecipada, por exemplo. Uma das ações que estão sendo muito usadas e que de fato funcionam. Outro dia eu recebi uma foto de um software de gestão de um salão, estava lá, R$7.000 o caixa do dia, com venda antecipada. Então, assim, eu fiquei surpresa, porque, nossa, ter R$7.000 no caixa de um salão é difícil, você sabe disso, né? Das nossas experiências. Mas, assim, funciona. Se você souber fazer, funciona. E a terceira coisa assuma que você precisa ser digital num mundo que é digital. Né? Então, você precisa das redes sociais, você precisa dos softwares de gestão, você precisa dos aplicativos, você precisa ter isso tudo como ferramenta. E para finalizar, que são só 4 diquinhas que a gente que reúnem todas as outras, é lógico que cada uma se desdobra em vários passos, coisas assim, mantenha o relacionamento com o seu cliente aquecido. Então, não é porque você está impedido de prestar o serviço que você sumiu, né, na vida do seu cliente. Então, manter o seu cliente próximo a você, a salão de beleza,
estética, esmalteria, barbearia. É muito importante, porque esse tipo de negócio é um negócio afetivo. É experiência ruim quando você vai para qualquer serviço de beleza e você não sente conexão, né? Se você não sentir conexão, se você não tiver uma conversa agradável, se você não sentir o cuidado daquela pessoa com o que você for fazer, seja lá o que for, não vai ser uma experiência boa. Então, assuma que o seu negócio é um negócio afetivo. É um negócio entre humanos, né? E que você precisa estar próximo do seu cliente, mesmo quando não pode atendê-lo, né, no serviço. Então, usar as redes sociais sem moderação para estar próximo, né? E assim, e fazer ele sentir você. Mesma coisa que a gente tem ouvido falar nos relacionamentos pessoais, né? Se faça presente, né? Com a sua família, com tudo. Mesma coisa com o seu cliente, assim, se faça presente, né? É verdade. Eu acho isso aí super, super interessante. Eu gostei muito que você estruturou as quatro dicas, porque você começou com organização e terminou com digital. Um dos problemas que eu vejo hoje é exatamente por falta da consciência. A pessoa acha que vai para o digital, o problema é vendas. Mas muitas vezes o que ele precisa primeiro é se organizar, né? Então, muitas vezes o problema não é caixa, é fluxo de caixa. Claro que num momento como esse, o caixa é uma preocupação, mas, de uma forma geral, essa organização e o conhecimento dos dados é o básico para você saber o que realmente você precisa e o quanto você precisa, né? Isso. A pergunta que a gente faz quando a gente começa a falar dos caminhos, né, é quanto é que você precisa? E geralmente o pequeno negócio não sabe. Então isso é algo que a gente precisa sair dessa crise sabendo fazer. Bacana. Sabendo ter aproveitado, né, como um legado. Andresa, agora você já foi falando aí durante o nosso papo, para a gente encerrar, vamos fazer esse desafio do legado aqui, já que você já falou, eu queria 2 legados, certo? Você acredita, um de uma forma geral, da crise como um todo, você já falou, outro é para o mundo da beleza. Para o geral, eu acho que nós vamos assumir o legado do digital. Ele foi muito, deu passos assim que a gente nunca tinha vivenciado antes, por motivos culturais, por motivos de, enfim, falta de necessidade, talvez. Vamos colocar assim, né? Agora, como nós estamos apertados demais com essa coisa do ter que se comunicar em todos os âmbitos da vida, né? No trabalho, na família, nas nossas compras, no nosso todo, o digital se impôs, né? Então, a gente, como legado, vai se digitalizar como a gente nunca tinha feito antes. Legado para o mundo da beleza. E para o mundo da beleza, né? Eu acho que o mundo da beleza ele vai sofrer uma conscientização acerca do nós muito poderosa. Por que eu falo isso? Porque a relação, né, que é uma relação de trabalho, não é uma relação de emprego, na maior parte dos casos, né, que é a famosa lei salão parceiro, ela deixa espaço para largar de mão hoje, usando uma expressão muito ruim, mas ela não tem a CLT que dá aquele escudo, né, para quem trabalha numa casa, né, num espaço de beleza. Então, vai ficar o dono do salão, ele está muito à prova em relação a isso. Tenha certeza, se você tem um negócio de beleza, você está à prova, porque você tem que pensar se esses profissionais que são seus parceiros hoje vão querer estar com você após a crise, né? Depende muito do seu comportamento de hoje, né? Se você pode ampará-los, se você está fazendo todo o possível para que seja compartilhado esse momento com solidariedade, com uma preocupação genuína, né, com o rendimento de cada um, né? Então, assim, exemplo, vai se fazer uma venda antecipada, é inimaginável que esse split, né, que essa divisão do faturamento não seja feita imediatamente. Né? Tem que se fazer assim que se recebe, porque o outro, né, que é o parceiro,
também estão na mesma situação, né? Então, eu fiquei sabendo hoje de um aplicativo que pagava o associado do ramo de alimentação com 30 dias. E essa semana ele adiantou para 7. Percebe o que eu digo? Assim, isso é você olhar o outro, né? E ver que, nossa, eu não estou sozinho, tá todo mundo sofrendo junto, né? Então, para beleza, eu acho que vai sair daí uma conscientização de time, de equipe, não mais de patrão empregado, mas de time, sabe? E assim, de um lado e de outro, tanto do profissional quanto do salão, vale isso. O profissional, por exemplo, que queira fazer um delivery, que não está nem recomendado, tá? Mas eu sei que está existindo, ele deve informar o salão e deve ir em nome do salão e deve compartilhar esse faturamento com o salão também. É de um lado e de outro, né? Então, eu acredito que um legado para a beleza vai ser esse nós, né? Esse estamos em time, não somos guiados por nenhuma lei, mas queremos fazer juntos, né? Gostei. Então, o legado geral digital combinou com o que o Caio falou ontem. O Caio falou que vai sair uma geração muito mais digital, inclusive os mais de idade, que agora estão Então, isso vai exigir da empresa também que elas estejam lá, porque o consumidor vai estar lá. E o segundo, a consciência de nós, adorei. Mas o salão parceiro mesmo, não só no nome do projeto, né? Bacana. Bom, eu vou falar dois. O primeiro, eu falei ontem com o Caio, que é o geral, que é a mudança nas formas de trabalho. Você falou um pouquinho sobre isso também. Então, eu acho que o trabalho, as pessoas perceberam que elas não precisam estar no escritório para trabalhar, e os líderes vão perceber que eles não precisam daquela quantidade de gente. Então, eles vão poder ter escritórios menores, estruturas menores, diminuir o custo nessa estrutura e podem até, eu espero que façam isso, remunerar melhor as pessoas para que elas trabalhem em casa, porque não é necessário olhar para a pessoa para ver se ela está entregando ou não. Usa métodos ágeis, bota plano de metas, faz squads. Você tem outras formas de saber se o cara está entregando ou não, faz por entrega. Então, esse é um legado que eu acho que é geral. E no mundo da beleza, eu vi um exemplo na NRF fantástico, que eu acho que pode se encaixar muito para trazer para o mercado um outro tipo de... um profissional que tá doentado, ou que já está com algum tipo de problema, por exemplo, um cabeleireiro, um escovista, um maquiador, ele tem muito trabalho que pode desenvolver pode desenvolver algum problema nas costas, ou ele pode estar, por exemplo, resfriado em casa, e aí eu vi a L'Oréal tem uma plataforma online chamada Color & Co. E a Color & Co. ela faz um atendimento DTC, né, Direct to Consumer, que era todo baseado em sugestão de produtos da L'Oréal a partir de uma resposta feita num chat com um chatbot. E eles vendiam muito bem, né? Então você bota lá, ele vai respondendo tal e diz, por exemplo, a coloração. Você clica lá, compra e o produto chega à sua casa e você mesmo faz. E aí, eles desenvolveram um projeto novo que agora quando o cliente entra, ele pergunta, quer ser atendido por um profissional ou responder as perguntas. E aí onde eles estão dando esta oportunidade para os profissionais que estão em casa sem poder trabalhar por algum motivo. Olha que inclusivo, muito bacana esse exemplo. Mas eu acho que como legado, isso pode ser uma nova forma também das empresas verem que podem utilizar esses profissionais de uma outra forma. E olha que interessante, os clientes que foram atendidos por pessoas, a venda da plataforma aumentou em 25 vezes nos atendimentos feitos por humanos. Caramba! Né? Sensacional! Como a gente é foda, né? Você vê como a gente, né, o ser humano, faz a diferença, pô. Não tem como, ele não pode deixar de valorizar as pessoas, né? E eu achei muito bacana esse case do mundo da beleza que eu vi lá na NRF, e se encaixa muito com esse primeiro legado, o segundo legado que eu acho, aliás, o primeiro, que é geral, mas eu trouxe para o mundo da beleza, que eu tenho um outro, que é o consumidor mais consciente em relação a certas coisas. Eu acho que a gente vai ficar um pouquinho mais com medo de contato, com medo, muito mais ligado em higiene de ambientes. Então, a questão da biossegurança, que a Fabiana fala muito já há muito tempo no Resize. Então, as pessoas vão olhar se aquele ambiente ali, se tem autoclave, se a pessoa está usando máscara, se tem todo esse trabalho. Eu acho que vai ser super legado para o mundo da beleza.
É verdade, muito bem lembrado. E vou te dizer mais, assim, essa mudança que veio para ficar, ela vai ser fundamental para a gente erradicar coisas que já deveriam ter sido alcançadas pelo mundo da beleza há bastante tempo, né? Então, assim, a gente subiu um patamar, mesma coisa da digitalização, né? Subimos um patamar de forma acelerada, mas que a gente já devia ter cumprido. Então, você percebe que as coisas têm até uma conexão, né? Como é que está servindo para a gente acelerar tanta coisa que a gente já devia ter feito, né? E que já hábitos que a gente já deveria ter incorporado, né? Parece que a gente estava atrasado no relógio do universo, a gente ficou lento, ficou atrasado, e aí agora veio isso para a gente tomar a posição que a gente deveria, né? Então, são esses, novas formas de trabalho e a questão toda de um cliente mais consciente e exigente com toda essa parte de biossegurança e de uma forma geral. Andresa, muito obrigado por esse papo, foi massa, gente. A minha sensação é que eu estava batendo papo com uma amiga então descolei totalmente de ser um podcast e a gente trocou ideia aqui como se a gente estivesse batendo um papo numa varanda ou no teu escritório no Sebrae. Então, muito obrigado. Acho que foi muito bacana a gente falar de coisas, aspectos pessoais, aspectos profissionais, porque esse é um momento realmente de reflexão e tem um monte de coisa passando na nossa cabeça e que bom a gente poder conversar sobre isso. Obrigado pela tua participação aqui no Varejo Cast. Obrigada, Fred. Foi demais mesmo. Que bom, né, que as pessoas podem nos ver como pessoas, né? Falando das coisas que acontecem com todo mundo. Obrigada pelo papo, pelos insights de sempre, né? Eu sempre aprendo demais quando eu estou com você. Já te falei, eu te falo isso todas as vezes que a gente se encontra e que a gente bate papo. É muito bom falar de beleza, muito bom falar de futuros. E melhor ainda falar esperança, né? Nesse momento que a gente está e de posicionamento. Muito bom mesmo. Obrigado de coração por ter dedicado aí teu tempo. Eu sou daqueles que não acham que tempo é dinheiro, tempo é vida, né? Eu falei isso pro Caio ontem, falando isso aqui para você. Então essa horinha aqui que a gente conversou é uma parcela da vida da gente que está aqui. Então obrigado aí por me honrar aí com tua vida, um tempo que você dedicou para isso. Eu espero que vocês que estejam ouvindo aí tenham gostado assim como eu. Acompanhe a Andresa lá no LinkedIn, ela é futurista, faz um trabalho massa aí no mundo da beleza, com essa turma muito bacana do Sebrae, que eu sou fã, e faz um trabalho heróico. E é isso, e obrigado, e até o próximo episódio. Valeu! Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.